para a gente entrar um pouquinho na análise dos 100 primeiros dias, eu sei que a gente ainda faltam 3 dias, 97 dias de governo. Tanto, queria que a gente falasse um pouquinho do que a gente tem visto. Claro, a gente tem visto mais Tabuão, mas também falar um pouquinho. Acho que a gente pode começar de trás para frente, de Itapecerica, vindo até Taboão da Serra. Eu sei que o mais fervoroso está em Budas Artes, mas o que vocês acham do governo Ramon? Eu acho que começou muito bem. Acho que aquelas 2 coletivas que ele deu pra gente, assim, ele mostrou bastante algumas ações de peso, né? Cortando contrato, indo atrás do que ele achava errado, né? Acho que o Ramon está sendo muito feliz nessa história de reorganizar as finanças com a parte de cortar gastos e anunciar isso publicamente. Ele também fez uma grande ação de tapa-buracos. Itapecerica estava bem esburacada, sabe? Então, ele, nessa parte de infraestrutura viária, corte de gastos, também a reestruturação que ele está fazendo na saúde, não resolveu, porque também não vai resolver uma cidade em 3 meses, mas ele tem conseguido fazer umas coisas boas. Emendas também, tá bastante trazer. emenda. Eduardo Nóbrega, essa história lá que no o governo federal também. Essa história que o governador colocou, que o deputado estadual Eduardo Nóbrega falou hoje, da alça do Rodonel, é uma coisa que o Ramon tem batido muito desde a eleição. E se isso acontecer para Itapecerica, é uma revolução gigantesca. Então, assim, tem o apoio do deputado, tem o apoio... Acho que a analista também fez alguma coisa nesse sentido, mas é uma vitória pessoal do governo. A interação que o Ramon Corsini e o Alan Dias têm é uma coisa fantástica. Me surpreende. É absoluta. Gente, a porta do prefeito é aqui, a do vice é aqui. Eu estive recentemente lá no Alan Dias e eu fui numa reunião, numa conversa normal lá. E, gente, o Alan Dias bateu na porta, abriu... E o Ramon Corsini entrou. Eles dividem É uma coisa que a gente nunca viu para o universo de Itapecerica, aonde os vices eram inimigos, né? Lembra do período que o Nakano ficou na porta, que o Erlon... Aquela confusão de vice... O Nakano chegou a colocar uma carteira de escola no meio da rua, para atender, né? exatamente. Falou gabinete do vice-prefeito. E o vice do Nakano também brigou com ele. Foi. Então, assim, briga de vice-prefeito é uma coisa muito comum em Itapecerica. E aí, de repente, você vê os dois, super jovens, vereadores, trabalhando com uma sintonia e fazendo a diferença. Quando eles decidem barrar contratos e recomeçar, vamos dizer assim, reorganizar isso, é preciso muita coragem, muita sintonia para que uma ação dessas dê certo. Estão fazendo assim uma captação de recursos, que é outro ponto muito interessante. Então, a gestão Ramon Corsini e Alan Dias... Eu só queria fazer uma ponderação, Sandra. Tudo que o prefeito quer é ganhar de uma administração desastrosa. Qualquer prefeito, você vai pegar uma administração desastrosa, é o que eles querem. Eu vou fazer uma ponderação. Ramon Corsini, nós tivemos lá, tive várias vezes, né? Eu acho que com umas 4 vezes. Eu vou dizer uma coisa para você. É uma ponderação, né? É o seguinte, o governo Nakano foi muito ruim. Muito ruim. Ele deixa uma cidade esburacada, então eu sou o próximo prefeito, eu como faço uma ação de cobrir buraco, eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Não é... Deixa eu terminar, assim, é uma ponderação, né? Sim. Então, quando você pega uma administração desastrosa, é fácil, assim. Mas até quando assim, que o problema é do ex-prefeito? Por exemplo, a partir de que dia, dos 100 dias que o problema começa a ser, o buraco, quem não tampou não foi o ex-prefeito, foi o atual prefeito? É isso que eu quero dizer. Se eu estou fazendo uma ação que ficou 2, 3 anos cheio de buraco, eu entro, faço um buraco, eu conserto um buraco, é uma ponderação que eu quero te dizer. Ô, Márcio, para um morador, um buraco é um grande problema. Não, esquece o Acaba morador. com o carro dele. Não, mas esquece isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do lado de cá. Então, quando o prefeito entra numa administração desastrosa, é mais fácil para ele obter o êxito. Agora, quando você pega uma administração perfeita, maravilhosa, você não vai ver, você não vê o outro prefeito, porque ele continua. O caso de Itapecerica foi uma administração desastrosa do Nakano. Então, para o Ramon,
Você nunca ouviu falar que o Nakano foi a Brasília. Eu não me lembro, não tive essa informação. O Ramon foi lá buscar, então foi feita uma ação que o último não fazia. Qual que você acha que foi a pior gestão, Aprígio ou Nakano? Olha, os dois ali, vou te contar uma coisa, mas o Aprígio ganha de qualquer um. Você pode você for lá para Arapiraca, onde é que você quiser ir para Alagoas, na terra da nossa querida Sandra, você vai encontrar gente que não foi bem. Mas igual o Aprígio, a administração do Aprígio e os seus correlatos foi a pior gestão que você não vai encontrar nem em Arapiraca. Mas será que o tempo não vai inocentar o Aprígio? Pode, olha... Tanto pela BR quanto pelo Palácio do Povo? Olha, eu vou te contar, a BR... Pelo metrô também, né? Vai que... Não, o metrô... o metrô, acho que ele... A BR inocentava. A BR inocentava. Então vamos pular para Taboão, já que vocês estão falando de Aprígio. A BR vai inocentar o Aprígio. Mas você pulou o Imbu. Não, mas assim, pensando em BR, quando o Aprígio fez a municipalização, era 100% contra. Hoje, na minha opinião... É meio a meio. É meio a meio e eu tenho lá minhas dúvidas. Porque assim, quem utiliza os faróis, hoje é impossível, na minha avaliação, é impossível tirar todos os faróis. Se o prefeito fizer isso, ele tem... Eu acho que na avaliação de todo mundo. Então, o farol já foi incorporado pela população. Já foi olha, nós estamos dizendo de uma ação, né? Uma ação da Aprígio BR é discutível. Cada um tem os seus... Se a gente vier para Taboão, a gente vai pular em Imbu. Né? Só queria deixar um pouquinho claro, para não pular. Então vamos para não ter que voltar para lá, né? Imbu. É que você vai ficar parado no semáforo aqui. Por isso que vai demorar para chegar em Imbu das Artes, prefeito Ney Santos, segundo palavras do deputado estadual Eduardo Nóbrega, o melhor prefeito que a região do Cone Sud já teve na história, palavras do deputado. Ao vivo, isso. Ele fez, também, além de se reeleger, ele fez com facilidade seu sucessor, Hugo Prado, que hoje enfrenta politicamente... Vamos respeitar a opinião do deputado. Respeito, mas não concordo. Ele deixou 900 milhões de dívida. Que gestão é essa? Que gestão é essa? Não tem como, a gestão foi desastrosa também na questão gestão. Ele falou que foi o melhor prefeito, não o melhor gestor. Não, mas não importa, né? É a opinião do Eduardo. Não vou discutir a opinião dele, estou dizendo a minha do Ney Santos foi ele se reeleger é bom? É ser bom? Ou a forma que ele se elegeu é uma fórmula, né? Uma fórmula duvidosa? O cara faz uma boa gestão, é uma coisa. A forma que ele se elegeu é outra. Tanto que ele já está sofrendo consequências. Você vai ver, o Eduardo ele fez uma frase política, mas o que está acontecendo lá em Imbu, se você não sabe, foram abertas 3, vou falar CPI, são 6, mas foram abertas 6, são equivalente a CPI. 3, vamos chamar de CPI. Vamos falar de CPI para você. 12. Eu achei que era 3 ou 6. Daqui a pouco pode surgir verdades, né? Pode surgir que ele vai mudar de ideia. Ele pode mudar de ideia. Embu também, para mim, não foi, nunca vai ser reconhecido uma boa gestão, não. Toledo, não foi, não. Como o Hugo Prado vai conseguir sair desse emaranhado político, lembrando que ele não conseguiu fazer a presidente, que é a Vanessa da Saúde, presidente da Câmara, e perdeu 11 vereadores. Hoje, são 11 vereadores... Me desculpe, eu não posso dizer isso. Todas as contas do Ney Santos foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Não, mas eu... olha pra lá e fala pro Eduardo. Não, o Eduardo é a opinião dele. Eu não vou discutir com o Eduardo. Mas ali, só uma... O que tem nessa água do Márcio? Todas as contas do Ney Santos... Não sou eu que estou falando, hein? Todo mundo pode obter essa informação de outra forma. Todas as contas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Mas só sobre a e frase do Eduardo... pela Câmara. Mas aí foi político. Até lá. Acho que essa frase do Eduardo foi mais uma cutucada no Fernando, que o Fernando estava ali do lado, ele não cumprimentou o Fernando, não falou o nome do Fernando. Ele não cumprimentou? Eu não escutei, pelo menos, e o pessoal que estava do meu lado também falou. Mas ele falou sim. Falou? Eu acho que falou. Ainda chamou de Fernandão? Falou. Mas acho que falou ano passando, assim, mas ele foi uma cutucada. A opinião dele foi infeliz, porque tinham mais... Eu acho que foi um aceno pro Ney. Pode ser também. Foi um aceno. Foi mais político. Eu não vou discutir. Foi um aceno. O Ney é candidato a deputado federal. Todo estadual da região vai querer dobrar com ele, é lógico. Eu não vou discutir a opinião do Eduardo, porque isso é a opinião dele.
Mas a realidade, quem não sabe, se procurar saber... Mas e a realidade para sair desse emaranhado? Então, eu estava até pensando em vir para cá. Acho que dos 3 prefeitos daqui da região, o que começou pior é o Hugo. E engraçado, né? Que eu acho que ele foi o único que foi candidato eleito pela base, né? Uma continuidade do Ney, quer dizer, a maioria dos vereadores dos 21, quantos que eram dele? Acho que 16, 17? Que foi eleito com ele. Ele só não elegeu 3. 3 ou 4, né? 18 ou 17, 18 então, que quer dizer, você entra com a melhor da expectativa, né? Você tem um grupo forte, você já está vindo de um recaldo, um ex-prefeito bem avaliado, não é o melhor, mas bem avaliado. E daí você chega, aí começa a errar, né? Você tenta fazer na forçada o presidente da Câmara, você desdenha do seu grupo político e desdenha da oposição, e daí eles se fortalecem, né? E ele não está realmente conseguindo entender como ele vai desfazer esse nó, trazer esse pessoal de volta, ou pelo menos conseguir conviver sem isso, porque realmente são 3 CPIs. Para mim, a grande questão é se ele está buscando uma solução, porque ali tem que ter um diálogo e ambas as partes precisam ceder. Existe um problema consolidado que a cada terça-feira sobe o tom desse problema, piora essa questão, né, com a aprovação dessas CPIs e com a elevação do tom das críticas e do discurso. Eu penso que chega um momento que o Hugo já não pode mais ignorar tanto. Nós já tivemos crises assim em Taboão, em outros momentos, mas nessa época, em abril, ela já estava solucionada há pelo menos um mês. Nós já vivemos momentos assim na nossa história. Para o Imbu, isso é novidade. Para Taboão, não é. Só lembrando, Sandra, que lá são 21, 10 são governos e 11 são oposição. Ou seja, ninguém consegue fazer nada lá. E uma coisa que o Toledo colocou que é muito importante é que, assim, quando o Hugo perde metade do grupo dele, do grupo que ele elegeu, sem nenhum sinal, porque todos nós estávamos com o Hugo no dia 1º, era um Hugo tranquilo, que saiu da sessão em Taboão para tomar posse no Imbu, ver a presidente tomar posse, e aí de madrugada as pessoas começaram... Não combinaram com o SUS. Vocês não estão olhando o Imbu, não? Eu recebi assim, você não foi no Imbu? Eu falei, fazer o que no Imbu? A nossa sessão demorou 6 horas, a nossa posse demorou 6 horas, não imaginei que ia demorar tanto. Quando terminou, o Imbu já tinha acabado. Que acabou o quê, Sandra? Tá tendo uma pauleira no Imbu. Aí eu corri para procurar ver e tal. Mas, enfim, para o Imbu, pelo menos desde que eu cubro o Imbu, isso é uma novidade absoluta. Nós acompanhamos a gestão do Chico. A gente ia na sessão da Câmara do Imbu. Era até chata. Porque era assim, eu quero parabenizar e agradecer o prefeito Chico Brito, eu quero sugerir ao Chico Brito. E foi a mesma toada com o Ney. Então, quando você vê no Imbu uma Câmara combativa, eu só estive no Imbu uma sessão esse ano, e a pessoa que estava do meu lado, uma menina que é minha amiga há muitos anos, eu falei para ela, nossa, parece que eu estou na sessão do Taboão. Isso é comum lá. Aqui não é comum. Aqui não é comum. E os vereadores que são base, primeiro, o Imbu tem uma característica que se estabeleceu ao longo dos anos. É muito difícil o vereador fazer reeleição lá. O percentual de renovação da Câmara lá é muito alto. É muito alto. Então, quando o vereador se acostuma a ser vereador, ele já não é mais. Ele já tem que deixar de ser, já tem que levantar a cadeira e dar lugar para outro. Então, tem muito novato. O Hugo elegeu muita gente novata que está assim. E agora? É visível o desconforto deles. Por quê? Porque são inexperientes ainda, porque nunca viveram isso. A história recente da cidade não tem casos assim. Então, eu concordo quando diz que a situação do Hugo é a mais delicada. E eu entendo que ele, por mais difícil que seja, tem que dar o primeiro passo. E, para quem não acompanha as câmeras, mas um dos vereadores, que é do mesmo partido do Hugo Prado, essa semana falou que a população usar literal merda na cara do prefeito. Eu achei isso um absurdo, uma maluquice. É uma loucura. E o nível que chegou. Apesar que hoje eu conversei com o Ney Santos, entrevistei o Ney Santos, entrevistei também o Hugo Prado. O Ney Santos falou da situação, mas eu senti que eles falam assim, precisamos resolver e deve estar acontecendo algumas conversas de bastidores para resolver. E com a informação que o Márcio traz de rejeição de contas, o Ney precisa que a Câmara libere ele. Então, essa guerra pode impactar, se não for resolvida, pode impactar o futuro político dele. E, querendo ou não, tira parte do legado do governo Ney Santos. Porque
11 vereadores falando mal de você todos os dias, todos os bairros, é muita gente. Eu queria ressaltar, a Câmara Municipal é muito importante. Às vezes a pessoa, vereador não faz nada, tal, não faz nada para o bem, mas vereador pro mal, vou te contar uma coisa, viu? Ele faz, se quiser, ele faz. Não faz nada, 4 anos, eu só vejo a cada 4 anos. Tudo bem, pode acontecer em muitas cidades. Mas quando o vereador quer trocar de lado, né? Ele passa a ser uma oposição, é complicado. Aí ele passa a influenciar nas decisões, na questão política, ele muda bastante. Só queria falar também do Hugo, aproveitar que a gente estava conversando das redes sociais. Ele começou muito, né, fazendo palhaçada, umas coisas assim, sem formato muito né, meio manga, né? Formato TikTok. Um formato assim, inusitado. É tão ridículo. Eu não sei se combina com ele. É muito ridículo. E daí eu acho que ele se tocou, né? Alguma voz deve ter falado, vamos baixar o tom, vamos por outro caminho. Dá uma maneirada. Assim, o Ney, acho que ele é o estilo dele. É o estilo dele, é até natural ele fazer. O Ney é naturalmente bem-humorado, brincalhão. E ele é assim em todo lugar. E o Hugo também é, mas assim, ele não tem essa desenvoltura. E eu acho que ele escutou alguém que deve gostar dele, falou, Hugo, vamos voltar aqui para a realidade. Eu espero que o Hugo, como o Ramon, por exemplo, dos prefeitos da região, o único que não convidou para nenhum tipo de coletivo, para dar uma prestação de conta, por enquanto, foi o Hugo Prato. É verdade, O Ramon já convidou, o engenheiro Daniel já convidou, o Hugo, relação zero, né? E eu acho que é importante que ele tenha essa aproximação, que fale, que as pessoas precisam saber o que está acontecendo lá, porque... Mas você vê como é engraçado. Hoje no evento, ele conversou com todo mundo, ele foi super educado, solícito. Daí você fala, poxa, esse é o Hugo que a gente conhece, né? Quer dizer, às vezes alguma coisinha afasta, né? Ele falou que em breve vai convocar uma coletiva. Eu acho que esse problema político pode estar tirando ele um pouco dessa órbita, porque assim, durante todo o momento que a gente encontrou com o Hugo, desde que o nome dele foi sacramentado enquanto candidato à sucessão, porque também demorou um tempo para isso, eu encontrei o Hugo poucas vezes, mas em todas elas a gente sempre pontuou. Todos nós somos militantes da imprensa. E acho que em toda oportunidade que a gente tem, a gente defende nosso papel, defende a nossa importância. E era importante fazer isso com o Hugo especificamente, porque é preciso que haja uma quebra naquele formato de fazer tudo para o Instagram. Lá atrás, quando o Hugo, na porta da Laville, sinalizou para nós que ele entendia a importância do nosso trabalho para registro dos fatos, pelo menos na minha cabeça, ele abriu uma janela de que ele quer fazer. O que a gente está dizendo pode fazer para o Instagram, mas é importante também deixar registrado para o futuro. Pode fazer uma coisa, não exclui outra. Exato. Comunicação não se faz numa via só, em um único viés. Você tem que usar todos os meios, todos os produtos de comunicação. O Instagram é um deles, não é todo.